Você sente isso? O tremor imperceptível nas pontas dos seus dedos quando alguém te insulta. O nó na garganta quando um plano fracassa. O peso no peito quando a dúvida sussurra que você não é o suficiente. Sua mente é um campo de batalha inundado por ruído. O mundo exige sua reação. Ele implora pelo seu ódio, pela sua explicação, pelo seu medo. E enquanto você reage, você sangra. Cada vez que você se justifica para um tolo ou se enfurece com uma injustiça, você entrega sua espada ao inimigo. Você é escravo de quem te irrita. Mas imagine possuir um poder que torna qualquer ataque inútil. Neste ensaio, vou revelar a tecnologia psicológica de Miyamoto Musashi. Não se trata de pensamento positivo. É sobre a forja de um centro inabalável. Vou te mostrar por que o homem que age como se nada o incomodasse é o único que detém o comando absoluto sobre a realidade. Se você ficar até o fim, entenderá por que o seu silêncio é a lâmina mais afiada que você já carregou. Antes de descermos para a forja, se você busca o domínio que o mundo tenta te roubar, inscreva-se agora. Deixe seu like para que este código alcance outros guerreiros silenciosos. Comente abaixo. Eu sou a montanha. Isso sela seu compromisso com a própria imobilidade. A tempestade golpeia a montanha com toda a sua fúria. Ela grita, ela rasga, ela tenta derrubar o que está no caminho. Mas a montanha não se move. Por que você ainda se move? Você vive como a areia. Cada vento de opinião alheia te arrasta. Cada chuva de crítica te dissolve. Você é belo como a flor de cerejeira na primavera, bonita por um momento, mas levada pelo primeiro sopro. Musashi nos ensina a ser o pinheiro, verde no inverno, raízes profundas no gelo, silencioso enquanto o mundo desmorona. Eis a verdade visceral. Agir como se nada te incomodasse não é ser entorpecido, não é ser cego, é ter um centro que foi forjado no fogo. O que foi selado no silêncio, nenhum vento passageiro pode desmanchar. Miyamoto Musashi não era apenas um homem com uma espada, ele era um estrategista do caos. Ele venceu mais de 60 duelos. Alguns, ele venceu usando apenas um pedaço de madeira contra o aço legítimo. Como? Porque ele entendeu que a maioria dos homens morre sem aprender. A força não vive no movimento da lâmina, mas na mão calma que a segura. A mão que não treme quando o medo tenta soltá-la. O duelo é decidido muito antes de as espadas se encontrarem. Aquele que não pode ser incomodado não pode ser quebrado. O inimigo observa você. Ele espera pelo seu flanco. Ele espera o momento em que sua face vai se contorcer diante de um insulto. Se você pisca, você perde. Se você se explica, você se ajoelha. Musashi caminhou por estradas onde nenhum homem o elogiou. Lutou batalhas onde nenhum amigo o defendeu. Ele afiou sua borda contra o silêncio, não contra o aplauso. O mundo moderno é uma máquina de fabricar reações. Notificações, ultrajes, prazos, fofocas, tudo é um golpe projetado para tirar o seu equilíbrio. Mas a via do guerreiro exige que, quando o barulho te cercar, você responda com quietude. Quando a raiva te tentar, você segure seu fogo até que ele se apague sozinho. Você precisa entender o perigo. Se o seu coração tropeça a cada ferida, você ainda não foi treinado. Se o seu rosto se altera com cada golpe da vida, você ainda é um servo. A pergunta que ecoará por todo este vídeo é apenas uma. Quando a tempestade chegar para te cobrar, e ela virá, você se manterá como a montanha ou se desfará como a areia? Prepare-se. Vamos entrar agora no campo de batalha interno, onde o inimigo não é o outro, mas a sua própria reação. O silêncio não é um vazio, é uma lâmina. E quem age como se nada o incomodasse, segura essa lâmina com mais firmeza do que qualquer outro. Mas escute com atenção. Há um abismo entre o guerreiro e o ator. Você já tentou fingir que não se importava? Você vestiu uma máscara de calma enquanto seu peito era um incêndio de ansiedade. Você sorriu para um insulto, mas seu coração tropeçou. Musashi nos dá um aviso mortal. Fingir é algo quebradiço. A máscara é de papel. Uma gota de chuva e ela se dissolve. Se você usa uma fachada de calma, mas por dentro é rasgado,
seu inimigo sentirá a fratura. Sua vida revelará a rachadura no momento do impacto. A regra aqui é absoluta. Você não deve fingir. Você deve se tornar. O seu inimigo invisível não é o homem que te traiu ou o sistema que te oprime. O inimigo é a sua reação a eles. É a voz interna que diz que você foi arruinado por uma perda. Mate esse inimigo primeiro, pois quando a voz interior se cala, nenhum golpe externo pode encontrar um lugar para ferir. Pilar Prim, o centro forjado na solidão. A maioria dos homens foge do silêncio porque ele é um espelho. Eles buscam ruído para abafar pensamentos, buscam aplausos para silenciar dúvidas. Mas Musashi caminhou sozinho. A solidão é o campo de batalha que você ainda não conquistou. Por que você se ajoelha perante os julgamentos de homens que nada sabem sobre o seu caminho? O falcão não pede permissão ao pardal para voar. O lobo não se explica para o cervo. Se você deseja dominar a si mesmo, deve aprender a ficar imóvel quando o mundo clama por uma reação. Cada irritação que você ignora é um golpe de martelo que tempera seu aço. Cada momento em que você permanece centrado no caos é um passo em direção à maestria. A maestria não é um presente, ela é forjada. Forjada em noites onde sua própria mente te ataca e você não cede. Forjada em manhãs onde o corpo implora por descanso e você levanta assim mesmo. Pilar 2. A lógica do inútil Musashi gravou estas palavras no silêncio de sua caverna. Não faça nada que não tenha utilidade. Pense agora, o que ainda te incomoda? O insulto de um estranho? A opinião de quem você nem respeita? Que uso há em discutir com um tolo? Que uso há em gritar com a tempestade? Cada palavra desperdiçada, cada gesto reativo, cada pensamento de vingança, isso é ferrugem na sua lâmina. E a ferrugem cega o aço mais rápido do que qualquer combate. Você precisa se polir diariamente. Afie seu silêncio, tempere sua paciência. Golpeie apenas quando for necessário. Um homem que dominou a si mesmo age como se nada o incomodasse, porque nada chega fundo o suficiente para dobrá-lo. As raízes do pinheiro correm mais fundo do que a geada. O fogo na forja corre mais quente do que a tempestade. A pergunta retorna, mais pesada do que antes. O mundo está esperando você flertar com a derrota. Ele quer que você trema para provar que você é apenas um servo do ambiente. O que você vai entregar a ele? O grito de quem se quebra? Ou o silêncio de quem comanda? Para agir como se nada te incomodasse, você precisa de algo que a maioria dos homens perdeu na névoa da ansiedade: clareza absoluta. Uma mente nublada treme a cada golpe. Um coração confuso colapsa a cada ferida. A clareza é a espada que corta o caos. Pilar 3. O olhar que vê o invisível Musashi ensinou. Perceba aquilo que não pode ser visto com o olho. O que isso significa no campo de batalha da sua vida? Significa que quando alguém te ataca, você não olha para a ofensa. Você olha para a fraqueza de quem precisa ofender. Quando a perda te atinge, você não foca no vazio. Você foca na estrutura que ainda permanece de pé. O mundo ao seu redor vive em um estado de paralisia reativa. As pessoas veem o barulho e pensam que é o comando. Elas veem o movimento e pensam que é poder. Elas estão erradas. O mestre vê o silêncio por trás do grito. Se você deseja o domínio, deve treinar seu olhar como treinaria sua lâmina. Corte a ilusão. Corte o medo. Corte as vozes que não servem ao seu propósito. Olhe diretamente para a tempestade e veja-a pelo que ela é. Apenas ruído. O trovão não quebra a pedra. O raio pode atingir, mas a montanha permanece. Pilar 4. A adaptabilidade do rio. Agir como se nada te incomodasse não é ser rígido como um carvalho que quebra no vendaval. É ser como a água. Musashi era o mestre da forma fluida. Ele esculpia armas de madeira quando o aço falhava. Ele lutava com 2 lâminas, quando a tradição exigia apenas uma. Ele mudava o tempo, a postura e o estilo para desequilibrar seus inimigos. Ele adaptava a tática, mas nunca a sua essência. O mundo moderno vai tentar te quebrar mudando as regras do jogo. A economia oscila,
As pessoas traem, a saúde falha. O guerreiro inabalável permanece centrado porque sua segurança não vem das circunstâncias, mas da sua capacidade de fluir através delas. A tempestade muda de direção? Você ajusta sua vela. O rio abre um novo caminho. Você flui com ele. O inimigo muda de face? Você permanece imóvel no centro, observando a nova máscara. Adaptar-se é a forma mais alta de comando. É ser o mestre do tabuleiro, enquanto os outros são apenas peças movidas pelo medo do incerto. Agora, eu te lanço um desafio direto. A partir deste momento, você vai aplicar a dieta da reação. Sempre que algo tentar puxar sua energia, um comentário sarcástico, um imprevisto no trabalho, uma falha pessoal, você vai pausar por 3 segundos. Nesses 3 segundos, você vai repetir internamente: isso não alcança o meu núcleo. Não explique sua posição para quem não quer entender. Não revide o insulto que não te fere. Não desperdice seu fogo com sombras. Guarde seu golpe para quando ele realmente importar. O lobo não late para cada movimento na floresta. Ele economiza seus dentes. Ele economiza sua voz. Ele mata quando o golpe não pode ser perdido. Se você não consegue controlar sua resposta a um pequeno estresse, você nunca controlará seu destino em uma grande crise. Treine na pequena irritação para ser o mestre na grande ruína. Resta apenas uma fronteira, a última tempestade que todos os homens temem. Se você conseguir enfrentá-la sem tremer, você terá alcançado o que Musashi chamou de a via da autossuficiência. Você está pronto para encarar o fim sem piscar? Existe uma última fronteira, a tempestade final que desmascara todos os impostores, a sombra que faz até os reis tremerem. Musashi viveu com a morte ao seu lado como uma companheira silenciosa. Ele entendeu que o medo da morte é a raiz de toda a fragilidade humana. Pilar 100. A aceitação do fim. Escute bem, se a morte não te abala, o que mais poderia? Se a sombra final não faz você tremer, como os insultos passageiros de homens comuns poderiam te tocar? Musashi escreveu o Dokodo, seus últimos ensinamentos, com a morte batendo à sua porta. Ele estava calmo, certo, inabalável. Ele não aceitou o fim por desistência, mas por domínio. Ele pensava levemente sobre si mesmo e profundamente sobre o mundo. Aceitar a própria finitude é o golpe de misericórdia no ego. Quando você aceita que tudo é transitório, a necessidade de explicar seu caminho, de defender sua imagem ou de se enfurecer com a perda se dissolve. Você age como se nada te incomodasse, porque, no fundo, nada mais tem raízes em você para te puxar para baixo. Você está livre. E a liberdade é o ápice da calma. A vitória do eu de hoje. Olhe para trás agora, para o homem que você era antes deste ensaio, aquele que flinchava a cada crítica, que perdia o sono por causa de sombras, que entregava sua paz de espírito a qualquer estranho que soubesse apertar seus botões. Esleie esse homem primeiro. O eu de ontem era areia. O eu de hoje deve ser a montanha. A diferença não está no que acontece lá fora, mas na forja que você acendeu lá dentro. A tempestade não parou. Ela nunca para. O mundo não ficou mais gentil. Mas você endureceu. Você não é mais uma folha levada pelo vento. Você é o centro do furacão. Conclusão poética. O comando do silêncio. O rock circula. O lobo espera. A serpente se enrola. A tempestade colide. E você permanece imóvel. Agir como se nada te incomodasse não é uma performance para os outros. É um decreto para si mesmo. É a prova de que sua mente é um território soberano, onde nenhum invasor pode plantar a semente da dúvida ou da raiva sem o seu consentimento. A maestria não é um lugar de descanso. É uma greve contínua. Cada respiração é uma chance de tremer ou de resistir. Não responda com palavras. Não responda com promessas. Responda com a sua vida. Responda com o seu silêncio enquanto o mundo grita. A tempestade é barulhenta, mas ela é cega. Ela ruge para o nada. A montanha é silenciosa, mas ela vê tudo. Seja a montanha, seja o silêncio,
seja o comando. Pois no final o guerreiro que permanece inabalável já venceu a guerra muito antes do primeiro golpe ser desferido. A pergunta final agora é sua. O que você vai fazer quando a tempestade vier te buscar?